Bom dia, glória a Deus, aleluia. Tem um louvor que ele tem essa letra aqui, ele fala assim: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz o profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água surgir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ou seja, o que Deus quer fazer, ninguém pode parar, nos diz o Senhor. Nós temos falado sobre o povo de Deus, sobre o seu sofrimento, sobre a libertação, sobre o cuidado de Deus e a proteção de Deus, sobre a palavra que antes mesmo deles nascer, Deus já havia liberado aos seus antepassados. E não é diferente na minha história e na sua história. E eu não estou falando isso para iludir você. Estou falando com pessoas que creem em Deus, que buscam a Deus, que confiam em Deus e que têm clamado diante dos seus sofrimentos, diante das suas aflições, diante dos seus dilemas, diante dos seus problemas. Pessoas que têm sido afetadas por situações difíceis, por situações a qual não tenho controle, por situações onde pessoas humanas, poderíamos trazer um exemplo. Imagina um grande líder que declara guerra contra uma outra nação, e os habitantes dessa terra ficam vulneráveis a essa liderança, a toda a sua repressão, a todas as suas decisões. Então, a comunidade naquela nação sofre, os grupos sofrem, os seres humanos sofrem por causa de situações que nos são impostas e da qual, às vezes, não conseguimos sair sozinhos. Eu já vivi situações em que eu estava como José, dentro de uma prisão. E eu sei que há pessoas que estão cercado por todos os lados. E não tem como sair, humanamente falando, dessas situações. E que precisam de uma intervenção divina. E que precisa dessa mão poderosa de Deus agindo em seu favor, para a sua proteção, para o seu cuidado. Porque é o que a palavra de Deus diz sobre nós, que nós somos o seu povo. Então, antes de você chegar ao ventre da sua mãe, há uma palavra de Deus sobre você. Você pode não conhecer, mas a palavra de Deus está aqui. E na companhia dele, por causa de Jesus Cristo, temos acesso para ouvir do próprio Deus, aonde o seu Espírito Santo nos ministra o que Deus tem de propósito para a minha vida e para a sua, para viver para a glória dele, em uma missão incrível que Deus tem para a vida que ele te deu, assim nos diz o Senhor. No testemunho de hoje, que a palavra de Deus traz para mim e para você, porque ao ouvir as palavras de Deus, não é Lilian, é o que sai da boca de Lilian, que vem ministrado da presença de Deus, do seu Espírito. E ele fala as palavras de Deus. Então o testemunho de hoje é de alguém que ouviu falar que cura, ouviu falar que liberta, ouviu falar que dá uma nova história, ouviu falar que estende a mão, ouviu falar de alguém que poderia mudar a sua história. Então esse testemunho se encontra em Marcos, capítulo 5, e nós iremos ler apenas o verso 5, porque é específico aquilo que o Senhor quer falar aos corações. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma
hemorragia. Então Jesus estava sendo seguido por uma multidão que o apertava de todos os lados. E havia ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia. Então havia ali um ser humano, esse ser humano é uma mulher do sexo feminino e ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Então há 12 anos ela estava em um sofrimento. E esse sofrimento atingiu várias áreas da sua vida. Embora a palavra de Deus não fale, mas diante daquela cultura, daquele tempo, ela era considerada imunda. Ela não podia tocar, porque se ela tocasse, aquilo que ela tocasse ficava imundo. Veja só. Então essa mulher viveu isolamento, essa mulher viveu rejeição, essa mulher viveu desprezo, essa mulher com certeza viu as pessoas fazerem cara de desdém para ela. A palavra de Deus relata que ela gastou recursos, que ela foi a médicos. E há uma característica nesta mulher, é que ela não desistiu dela mesma. Ela tinha tudo para desistir dela mesma. Pela condição que ela estava, pelo sofrimento que ela estava, pelos diagnósticos que ela tinha. E por tantos anos, porque o tempo, imagina 12 anos. É fácil ouvir a história dela, mas passar pela história dela é outra coisa. Você passar 12 anos com esse sofrimento, 12 anos experimentando as dores e todas as consequências físicas, emocionais e psicológicas que nós enfrentamos diante de um sofrimento que se perdura por muito tempo. Então eu traria para a linguagem de hoje a seguinte palavra, como agora me dá entendimento o Espírito Santo. Mesmo com problemas financeiros, essa mulher se moveu. Mesmo com problemas emocionais, essa mulher se moveu. Mesmo com problemas psicológicos, essa mulher se moveu. Mesmo tendo tido desprezo, rejeição, abandono, exclusão, ela se moveu por si mesma. Ela não desistiu da vida, ela não desistiu de ser curada, então ela ouviu. Diante dela está uma oportunidade que foi chegada aos seus ouvidos. Ela, se olhasse para sua estrutura, para o sofrimento que a carregava e que dizia, eu não tenho acesso à porta. Eu não posso tocar nem posso ser tocada. Então eu não tenho oportunidades, eu não tenho acesso a portas. Não há jeito para a minha vida. Ela podia se imergir dentro desses pensamentos. Então eu trago para a linguagem de hoje, mesmo com dor, ela se movimentou. Mesmo com dor, ela não desistiu de si mesma, porque ela precisava ser curada. A cura, a restauração da sua saúde, o estancamento da sua hemorragia a colocaria de novo na sociedade. Ela voltaria a conviver com pessoas. Ela teria mais acessos e mais oportunidades. Ela poderia frequentar ambientes, porque o estado que ela estava, ela não podia estar no meio de pessoas, em ambientes, como todo mundo. Porque ela ia a ambientes. Se ela procurou médicos, é porque ela ia até. Mas diante daquela cultura, ela era considerada imunda. E o Senhor me falava que existem pessoas que mesmo tendo sofrido na sua infância, na sua adolescência, tendo tido uma vida difícil como José,
que foi traído, que foi rejeitado, que sofreu maldade de inveja, que foi jogado dentro de um poço e foi vendido pelos próprios irmãos, pelos próprios familiares, pelos próprios da sua comunidade, pelos próprios a qual ele nasceu, conviveu e cresceu. E eles mesmos tramaram contra a sua vida. Não é diferente a sua história. Mesmo quando Daniel, ainda jovem, por causa de antepassados, por causa de liderança, o povo eles vai enfrentar o exílio, ele vai perder, falando numa linguagem para você entender, porque quando a Babilônia invade, vão perder as suas casas, vão sair de perto das suas famílias, vão entrar em um cenário completamente prostituído, cheio de ídolos, cheio de idolatria, de adoração a outros deuses. Então, qual é a vida que Daniel tinha? Era uma vida de poder ir ao templo, era uma vida de estar no lugar santo, separado, mas agora ele está no meio, trazendo uma linguagem para eu e você entender, no meio de imundos. Mas Deus protegeu a sua vida. Deus guardou a sua vida. Deus cuidou da sua vida. E Daniel foi fiel, mesmo passando por ambientes tóxicos, nocivos e que aferia a morte. Mas aquele que deu a ele a vida, preservou a sua vida diante de todas as situações. Aquele que deu a vida a José e que em José colocou sonhos, também preservou a vida de José. E eu e você estamos vivos porque Deus tem preservado a nossa vida. Então, se é para eu e você continuar vivo e viva, que outros possam viver também, que a nossa boca, que a nossa vida seja fonte de água viva. Mas Lilian, estão tramando mal, estão arquitetando mal. Deixa eu te contar uma história. Eu vi a minha mãe apanhar no rosto porque não tinha o dinheiro do aluguel. 5 mulheres seguraram ela na frente de 2 crianças, eu e minha irmã. Eu vi minha mãe apanhar no rosto de uma das mulheres do meu pai. Sabe onde minha mãe está agora? Sabe onde Deus colocou minha mãe? Minha mãe tem estabilidade. Passou uma vida com migalhas. Se esforçou, se movimentou com dor, se movimentou com traição, se movimentou com injustiça, abriu hotelzinho, fez magistrado. Hoje ela é concursada, por isso que eu digo de estabilidade. E ela tem um dinheiro dela próprio que Deus deu, a Canaã dela, que ela não precisa pedir nada a ninguém. Ao contrário, ela já abençoou muitas vidas depois que entrou nessa porta. Entendeu? Quando Deus te bota em Canaã, você continua sendo fonte, Deus continua passando por você. E hoje, a pessoa a qual ela está sendo fonte é a minha filha de 19 anos, é a Letícia. Ela tem transbordado de tudo que Deus tem dado, que ela não pôde fazer na minha vida na adolescência, na vida da Letícia. E as pessoas que bateram nela continuam lá atrás. Aonde é que estão aqueles que te perseguiram? Povo de Deus, aonde que tá os egípcios? Aonde que tá o carro, as carruagens, as armaduras, os soldados que te perseguiram? Deus os engoliu no mar. Deus os engoliu no mar. Por quê? Porque aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus era para fazer maldade, era para destruir a vida das pessoas, era para trazer dor e sofrimento. Então Deus que te deu um destino, cuida daqueles que estão te perseguindo, cuidam daqueles que estão arquitetando, não importa o tempo que estão te perseguindo, o tempo que estão tramando, o tempo que trazem injustiça, o tempo que trazem dor e sofrimento, mas a palavra que o Senhor liberou é que Ele vai te dar estabilidade, Ele vai te dar Canaã. Então, os teus inimigos vão ficar aonde? Lá atrás. Aqueles que querem parar você, aqueles que querem ver o teu mal, aqueles que querem ver a tua desgraça. Porque ao invés de olharem para a sua própria vida,
estão querendo destruir a sua. É a missão dele. Por quê? Porque eles estão realizando um desejo do diabo. Lilian, eles estão realizando o desejo do diabo. Porque o diabo que é mau, é mentiroso, é enganoso, quer trazer confusão, divisão. A carne também tem dessas obras. E aí, quando Jesus me explicava sobre maturidade, tem uma amiga que ela leva um bebezinho e ele tá na fase de andar. E lá na nossa sala tem um batente. E aí ele, querendo andar pela sala, subiu no batente. E ele engateando, mas ele não tinha ainda discernimento para entender que ali era um batente, que se ele continuasse caminhando, ele ia cair e ia se machucar. E por que ele não caiu e não se machucou sendo bebezinho? Porque eu estava lá olhando, minha amiga estava lá olhando. Ele não tem esse discernimento de espaço, de que algo pode acontecer ruim. Você soltar um bebezinho desse numa varanda de um prédio de andar, ele vai se embora. E vai cair, vai morrer. Então, assim, bebês espirituais. O bebê espiritual, Deus protege. Por quê? Porque não tem controle sobre si mesmo. Se Deus não estiver livrando, cai em armadilhas, quebra a cara. Por quê? Porque ainda não estão maduros. Ainda estão sob o domínio da carne, dos impulsos da carne, O bebê, nessa fase da minha amiga que ele tá de explorar o ambiente, de explorar a vida. Você entende? Então, eu e você estamos vivos, com certeza, é por causa de Deus. É por causa de Deus. A proteção de Deus, ela é muito importante. Porque a proteção de Deus faz com que eu e você possa se desenvolver, possa engatear, possa ser cuidado para o mal não nos alcançar. E ainda assim, a dor e o sofrimento que Ele permitiu nos deu um novo coração, nos fez de nós uma nova pessoa, nos deu um espírito humilde e com certeza tem propósito. E Deus transformará em bem. Porque Deus transformou a maldade contra Daniel em bem. Ele foi promovido dentro do reino. Os 3 jovens enfrentou maldade dentro do reino ali da Babilônia, de Nabucodonosor, mas eles foram promovidos. Ele tornou em bem o mal. José passou por tantas dores, mas Deus tornou em bem. Será que você pode confiar como eu em você? Eu não estou dizendo que passar 12 anos, eu não estou dizendo que para passar uma vida, que a gente não vá sentir, que chega uma hora que a gente fica exausto, que a gente fica querendo desistir, que a gente não aguenta mais a pressão que as emoções estão sentindo, a pressão que a mente está sentindo, a pressão que o corpo está sentindo, que o diagnóstico traz, que a escassez traz, que a fome traz, que as águas amargas traz, que a cruz traz, que a traição traz, que o abandono traz, que a ficar sozinho traz. Mas como Jesus, Ele disse, vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. Aleluia. Glória a Deus. Lembra do louvor? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água surgir. E se Ele mandar, e se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. Então eu não vou te dizer para você que não há esforço. Ela precisou se esforçar para chegar até Jesus. Ela teve um plano, uma ideia. E agora ela está ali, mesmo com multidão para tudo que é lado e apertando Jesus, ela
ela está no ambiente do milagre, ela está no ambiente da porta, ela está no ambiente do acesso, ela está no ambiente aonde a sua vida mudaria completamente. Ela usou dos seus recursos, ela usou do seu conhecimento, os seus acessos, os médicos, mas agora, quando chegou o tempo da porta, o tempo do acesso, ou tu acha que Jesus foi pego de surpresa, ou tu acha que Jesus não sabe o que aconteceria? Claro que ele sabe tudo o que vai acontecer. Sabia que exatamente naquele tempo ele viria, o reino de Deus viria e que todas aquelas pessoas experimentariam o alívio dentro da sua casa, o alívio dentro da sua casa. Porque a mulher que estava com a filha cheia de demônios, de espíritos maus dentro da sua casa, ela foi buscar em Jesus. Ela foi nessa porta, a porta a qual para ele não há nada impossível. Aonde que ficou os fariseus e os judeus? E aonde que Jesus está? À direita do Pai. E o nome acima de todo nome. Intercedendo por mim e por você. Nos ajudando nesse relacionamento para com Deus. Então, a palavra de Deus hoje é: diante deste sofrimento, diante desta situação, não desista de crer, não desista de se mover, não desista de esperar em Jesus, que é a porta que dará acesso a você neste ambiente. Ela criou um plano na sua cabeça para ela ter o acesso ao seu milagre. Ela não queria ser vista, ela não queria aplausos, ela queria ser livre daquele mal que a fazia sofrer. Eu não sei, diante de tudo que o Senhor está falando aqui agora, se o seu problema e o seu sofrimento é outro, é familiar. Então você entende que ela não aceitou? Não aceita o ambiente onde as trevas estão. Chame o céu. Traga a palavra de Deus para este ambiente e o mal não vai ficar. Não aceite viver a vida dos seus antepassados. Eu ouvi alguém falar: eu não me importo com traição, não tem problema a traição. E é alguém que é cristã. Então ela não se importa de estar casada com o marido e o marido traindo, tendo a mesma vida de prostituição que os seus antepassados também tiveram. Uma vida de infidelidade, uma vida onde realiza o desejo do diabo. Então na sua casa está habitando e estabelecido o reino de Jesus, ou tem trevas lá dentro? Tem trevas. E não está se importando dela estar lá. Essa mulher não aceitou o diagnóstico. Se ela aceitasse, ela teria ficado no canto dela e falar com Jesus para quê? Já fiquei com esse mal até hoje, vou morrer com esse mal. Não. Na minha geração eu vou romper. Você está viva. Eu estou viva. Você está vivo. Então há esperança para nós. Pegue a dor e ande. Pegue a dor do luto, Abraão. Enterrou irmão, enterrou pai, mas continua caminhando. Vai chegar onde os seus pais não chegaram. E vai muito além. E as próximas gerações depois de você serão abençoadas. Por causa da tua aliança com Cristo. Por causa de ouvires a palavra e seres dirigido pelo próprio Deus. Por seres fiel e obediente à voz de Deus, porque vozes vão tentar nos parar, e seja a dor, seja a tentação da carne, que quer que você o quê? Aceite a mulher de Potifar. Você já pensou que quando você trai, é apenas
é apenas uma satisfação carnal, é apenas uma coisa de corpo. Ah, Lili, eu vou trair meu patrão porque eu estou precisando muito de dinheiro. Está sendo provado e provada. Porque se você veio do abandono do roubo e agora Deus está permitindo uma escassez no deserto, é para provar o teu coração, para saber se você vai fazer como aquele povo diante de Canaã. O que aconteceu quando ele ouviu o que tinha na terra? Quiseram voltar para o Egito. Mas teve aqueles que, mesmo sabendo dos inimigos, acreditavam, se Deus quiser, Deus vai fazer. É assim, irmão. Canaã não estava na mão. Canaã ainda não era uma realidade do povo. Canaã estava em observação. Canaã estava na palavra. Canaã era uma promessa. Mas o que estava no ambiente quis fazer? Ah, vou voltar para o Egito é melhor. O Egito tem dopamina rápida. O Egito tem recompensa rápida, mas também tem morte rápida. Morre o teu caráter, morre a tua identidade, morre os teus relacionamentos, traz dor e traz sofrimento para as pessoas que estão contigo, porque assim diz o Senhor. Deus se manifestará sobre aqueles que têm sido porta de acesso para trazer dor e sofrimento para a vida de pessoas. Quem é que foi porta de acesso para crucificar Jesus? Judeus, fariseus, usou ali os romanos, usou a multidão. Então, quem era que estava trazendo para o cenário? O próprio diabo, realizando as obras do diabo e ferindo e açoitando um inocente. E hoje na sua casa pode estar da mesma maneira. Aonde alguém é porta de acesso para o diabo entrar, para o diabo realizar seu plano e para você sofrer e chorar, diz o Senhor. Mas o que vai prevalecer no cenário? É a vontade, o desejo do mal ou é o bem que vai prevalecer contra aqueles que estão inocentes, contra aqueles que Deus olha, como disse Daniel, que Deus viu que ele não fez nada contra o rei e que ele era inocente. Ele nem pecou contra Deus e nem contra o rei, e Deus o levou dentro da cova de leões. E quem foi dilacerado foram aqueles que participaram do plano. Então, pessoas são portais de acesso. O portal de acesso na casa de Abraão para confusão, briga, divisão, mal entendimento. O que aconteceu mais? Mal-estar. H, que gerou Ismael. Então, H, que gerou Ismael, porque eles mesmos concordaram com esse plano. Então, esse espírito do Egito teve acesso à sua casa. E só houve paz quando o Egito saiu. E todos os frutos do Egito. Eu não sei quem é o acesso nesse ambiente que traz o mal, que traz o mal-estar. Mas o Senhor, assim como trouxe para aquele casal, resolveu aquele problema, também vai resolver na sua história. Resolveu um problema que Sara e Abraão mesmo trouxe para as suas mãos. Porque esse é o nosso Deus. Ele tinha um plano com aquela família. E ele sabe que nós somos seres humanos e fazemos escolhas pela pressa, pela nossa impaciência diante das situações. Então essa mulher estava há 12 anos sofrendo. Estava há 12 anos enfrentando esse mal. Estava há 12 anos querendo ser curada. Estava há 12 anos esperando. Até que apareceu a esperança.
E essa esperança é Jesus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Ela gastou tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar da sua saúde, que era a busca que ela queria. Pelo contrário, piorava cada vez mais. A situação piorava cada vez mais. O diagnóstico piorava cada vez mais. A escassez piorava a cada vez mais. O deserto piorava a cada vez mais. A dor e o sofrimento piorava a cada vez mais. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Até que ela ouviu falar de Jesus. E apenas a Jesus ela clamou. Ela não foi procurar uma outra solução. Ela tocou na orla das suas vestes. E imediatamente ela foi curada, diz o Senhor. Ela tocou na orla do Filho de Deus. Ela acessou o Filho de Deus. E como é que a gente acessa o Filho de Deus? A gente entrega a vida para Ele. A gente ouve a sua voz. E aquilo que Ele passou já está disponível a tua cura. Ele levou sobre si todas as tuas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. Por causa dele somos sarados. Você pode ter atraído por causa das escolhas, idolatria de outros deuses, uma vida que transgrediu as palavras de Deus, onde ele diz, adore ao único Deus, e dentre outras coisas, e aí atraiu a maldição. Jesus é aquele que cancela a maldição de sobre nós. E por causa dele, somos abençoados. Ela foi até ele. Ela não cogitou. Ela não pensou em mais ninguém. Ela acessou Jesus. Acesse Jesus. Vá atrás de Jesus com todo o seu coração, sem pensar em mais nada. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Ela sentiu no corpo de que estava curada daquele mal. E você também vai sentir. Porque Jesus vai liberar a cura sobre você. E você vai sentir no físico. E você vai sentir no físico que toda a carga que você carregou até hoje, que você sofreu até hoje, que você suportou até hoje, Jesus tirou de cima de você. O poder que emana dele. Eu estou falando do poder de Deus, do poder de Jesus, do poder que emana do Espírito Santo de Deus. Não estou falando de células humanas, não estou falando de circunstâncias físicas humanas. Estou falando de sobrenatural. Estou falando de sobrenatural, daquilo que só Jesus pode fazer por mim e por você. Foi uma ação sobrenatural. Foi uma intervenção do céu. Foi uma intervenção de Deus. Não foi humana. Foi de Deus. Não foi humana. Foi de Deus. A carga que ela carregou há 12 anos, Jesus tirou de cima dela. O poder dele, o que a vida dele carrega. O que você carrega? Traz alívio para as cargas das pessoas ou você tem sido um peso? Um peso de sofrimento, um peso de dor, um peso de maldade, um peso de inveja, um peso de cobiça, um peso de trabalhos
pesados na vida de pessoas, um peso no julgamento das causas, um peso como policial, um peso como governante, um peso tem aliviado a vida de pessoas, tem tirado elas da dor e do sofrimento, tem sido fonte de bênção na Canaã que Deus te colocou, ou tens esquecido das obras sociais, ou tens esquecido do próximo, porque Deus nos tirou da pior misérias que estávamos e trouxe sobre nós libertação. Quantas libertações nós vivemos? É porque achamos que libertações é só de prostituição, drogas, álcool, essas coisas. Mas existem vários tipos de libertações. Libertação alimentar, libertação emocional, libertação psicológica, libertação de ambiente, libertações de pessoas que fazem o teu barco afundar, libertação de pessoas que não querem nada com Deus, que querem continuar no mesmo ambiente, praticando as mesmas obras e não querem romper, não querem ter uma vida nova, não querem se esforçar, querem ficar na preguiça, querem ficar assim, não tem disciplina, e você tem se esforçado pela sua vida e pela vida daqueles que estão sobre o seu cuidado e pelaqueles que virão depois de você, diz o Senhor. Quem é você? Um Pedro que vê um pedidor de esmola e não tem a esmola, mas tem o sobrenatural, tem a palavra de Deus, e daquele dia em diante, aquele homem que antes mendigava, aquele homem que antes recebia migalhas, aquele homem que era menosprezado pela sociedade, porque a sociedade abraça quem tem aparência, quem tem status. Aquele homem não tinha, ele tinha uma deficiência e sobrevivia de esmola, e agora ele tem vida. Ele tem vida, ele pode andar, ele pode pular, ele se alegra. Meu Deus, quanto tempo naquela situação, olhando para si mesmo, vendo como a sociedade o tratava, como as pessoas o tratavam, até que o dia do de repente, o dia da alegria chegou e ele saltou de alegria, e a alegria do Senhor, a alegria de um Deus que vê, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso e bondoso, vai chegar na sua vida e na minha. A gente vai pular de alegria, vai chegar o de repente de Deus na nossa vida, e quando a gente menos esperar, a mão de Deus, o sobrenatural de Deus chegará nessa situação, para mim e para você, e a gente vai pular e vai ficar como criança. Então, meu amor por Deus, você entende? Isso é um caminhar com Deus. Ele se mostra a você, ele te atrai com seu amor e a sua bondade, a sua fidelidade. Então, você já foi muito traído ou muito traída? Deus não é assim. E mesmo que você tenha sido roubado ou esteja perdas, Deus é aquele que restitui. Deus é aquele que traz de volta. Então, para a gente encerrar, que a palavra que o Senhor está trazendo no meu coração e está saltitando aqui, é que eu e você vai pular de alegria. É que eu e você vai pular de alegria. Porque Deus vai nos estender a mão. Eu não sei o meio que Ele vai usar. Eu não sei se Ele vai enviar anjo. Eu não sei. Mas o que Ele está dizendo, eu vou te estender a mão. E você vai se alegrar. Eu não sei pelo que você tem esperado há tanto tempo. E não estou falando para ser positiva. Eu falo em nome de Jesus. Eu falo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado. Porque eu sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você estamos pensando. E Ele tem visto o quanto nós temos esperado nele, uma ação de misericórdia, uma ação de bondade, uma ação de amor. Porque não importa quem te desprezou ou abandonou, Deus é aquele que chega na minha história
e na tua história. Então, para finalizar, permaneça na porta. A mulher estava ali na porta e ela, eu vou tocar. E aquele homem também estava ali, próximo ao templo, e ele foi alcançado pelo milagre que só podia vir de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.